Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2017. Sou Hamilton Nogueira e nosso tema para conversa, para bate-papo hoje é essa dicotomia, essa luta constante entre esquerda e direita que se agravou nos últimos anos e o processo político de forma geral. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do Twitter Hamilton Nog ou do Facebook Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, em ambos os dias a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Mayra Pinheiro. A Mayra é presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará e membro do Livres, Partido Livres. Conosco também Aurísio Freitas, voltando ao programa, ele é consultor político, mais uma vez conosco. Rodrigo Nóbrega, também conosco, que é advogado e membro do Partido Novo, sendo mais uma vez representado aqui no programa. E Felipe Braga, você já o conhece muitas vezes aqui conosco, doutor em Direito Constitucional e membro do PDT, ainda está no PDT, né, Felipe? Muito boa noite a todos, muito obrigado pela presença aqui no programa. Temos então Livres, PDT e Novo. Vocês se posicionam como esquerda, direita, centro? Como é que vocês se identificam? Podemos começar com a Mayra? Muito boa noite, prazer em recebê-la. Boa noite, boa noite. Eu, pessoalmente, me identifico muito com a direita, mas a maioria dos filiados ao partido tem centro-direita como uma opção política. Interessante que ser de direita não é mais pecado, né? Era pecado há alguns anos, mas agora não é mais. Acredito que nunca foi. E eu, pessoalmente, não costumo, prefiro não dividir o mundo em direita e esquerda. Eu acho que essa história está um pouquinho ultrapassada. Rodrigo, muito boa noite, prazer tê-lo aqui pela primeira vez. Esquerda, direita, como é que você se posiciona? Boa noite, Hamilton. Boa noite a todos que nos acompanham, convidados aqui presentes. O Partido Novo é um partido que defende a liberdade individual, defende a liberdade econômica. E se isso for direita, então nós somos de direita. Por favor, tem um probleminha no seu microfone? Use esse aqui, por favor. Obrigado, Hamilton. O Partido Novo é um partido que defende a liberdade do cidadão, a liberdade de iniciativa, o livre mercado. Se isso fosse de direita, então o Partido Novo é um partido de direita. Ok. Felipe, muito boa noite, prazer em recebê-lo mais uma vez. Esquerda, direita, centro, como é que você se posiciona? Você e o partido, né? Na verdade, em primeiro lugar, não tenho procuração para falar em nome do partido, sou apenas um filiado, né? Uhum. Mas, historicamente, o PDT é um partido... Isso se intensificou muito na época da ditadura militar, né? Não se refere ao apoio ou não do governo militar. E, historicamente, o PDT é um partido que tem sido voltado por causas sociais. Defende muito mais uma participação, uma distribuição de renda, uma defesa do trabalhador. Não que a liberdade individual não possa ser respeitada ou não possa ser defendida, que é mais aquilo que, historicamente, se aponta-se com a bandeira de direita. Mas essa divisão, né, dicotômica, ambivalente, ela não é mais assim, tão aconselhável, até porque existem problemas que devem ser respondidos por ambos os partidos políticos que adotem a postura A ou a postura B. Agora, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista religioso, há uma diferença, né, histórica que a gente vai debater bastante hoje. Aurísio, essa discussão, esse debate tem perdido força nos últimos meses? Depois do governo Temer ou não? Continua com com o mesmo ódio ali desses dois times, como costumo chamar, ainda do governo Dilma? Boa noite, prazer em recebê-lo. Boa noite aos telespectadores, boa noite, Hamilton, obrigado à produção do programa por mais esse convite, boa noite aos demais convidados. Essa discussão ela é um pouco polêmica na medida em que eu concordo um pouco com o que os colegas falaram, sobre não haver mais de forma tão clara essa divisão. Pode continuar. Não haver de forma tão clara essa divisão entre o que é direita e o que é esquerda, até porque a política tem mudado muito nos últimos anos, por conta de que a sociedade está mudando. As novas tecnologias, os novos hábitos das pessoas afetaram, com certeza, essa leitura política. Mas essa discussão continua atual na medida em que é preciso que as forças políticas se posicionem. Mostrem à sociedade que ideário elas têm a apresentar para essa sociedade, que projetos, que propostas, que programas de governo elas têm que apresentar à sociedade, e isso acaba
fazendo com que essa discussão não morra. Portanto, você tem autores, você tem intelectuais, pensadores mais ligados historicamente ao setor de direita, à ideologia de direita, que vai priorizar as questões econômicas, embora não esqueça das questões sociais, mas o ponto de partida são as questões econômicas, e você tem, por outro lado, intelectuais, pensadores, ligados ao campo da esquerda, que vai priorizar as questões sociais, entretanto, sem esquecer das questões econômicas. Apenas uma questão de dosagem, né? Apenas uma questão de priorização da política, priorização dos objetivos da ação política. Você falou o termo econômicas várias vezes, o liberalismo econômico está na moda, tem a condição de dar essas respostas para a população, que tanto precisa de acesso ao emprego, renda, enfim, é o liberalismo econômico aí a bola da vez? Rodrigo, Mayra, à vontade. Eu acredito que a gente tem uma discussão que sucede o que os outros debatedores trouxeram aqui. Essa questão de direita e esquerda, todos nós queremos melhoria das condições de vida da população e todos nós queremos democracia. Esse é um ponto comum da direita e da esquerda. O que nos difere, de fato, é a posição político-econômica. Um grupo acha que nós devemos ter uma interferência mínima do Estado nas decisões dos cidadãos. A direita, em geral, né, dentro do projeto liberal, ela diz, ela quer um Estado mínimo, ou que eu prefiro chamar um Estado suficiente, onde as pessoas façam suas escolhas, decidam o que elas vão fazer, né? Sem tanta interferência, né? Por exemplo, agora a gente teve aí uma questão nacional sendo debatida amplamente, as pessoas indo às ruas por conta da reforma trabalhista. Nós temos agora trabalhadores que vão poder negociar com seus patrões, enquanto os movimentos de esquerda ainda pregam que o Estado interfira intensamente nessas relações. Nós temos esses grupos de direita, é assim que eu me enxergo, que entende que nós temos livre-arbítrio para fazer negociações que melhorem a nossa qualidade de vida sem precisar da tutoria do Estado o tempo inteiro. E tem a questão da gerência dos meios de produção, que as pessoas de esquerda enxergam que esse é um caminho para o Estado, enquanto que o movimento de direita entende que nós devemos estimular empreendedores, captação, né, até das negociações do país, que ele se abra ao livre mercado. Então, eu acho que as nossas diferenças são nesse plano aí. No plano social, nós queremos coisas comuns, porque somos pessoas que queremos o bem-estar social. Mais alguém? Eu acho, Hamilton, que essa onda do liberalismo econômico é um reflexo até do fracasso do Estado. Sim. Hoje, no Brasil, por exemplo, o cidadão está cansado de pagar imposto e não ter serviço público de qualidade. Esse, inclusive, foi o principal motivo do Partido Novo existir, né? Eu costumo brincar que o ano começa dia 1º de junho. Sim, porque de 1º de janeiro até lá é só pagando imposto. Para quê? A gente não tem esse retorno na forma de serviços públicos de qualidade. Então o cidadão está entendendo que quer menos imposto, que quer decidir o que fazer com o seu dinheiro. Se é um investimento, se é um gasto, ele é que quer fazer. Afinal de contas, não existe essa coisa de cidadão que pagar imposto. O que existe na verdade, não existe contribuinte, sim pagadores de impostos. Né? O cidadão, dono daquele dinheiro, ele quer usar aquele dinheiro da forma que ele decidir. A liberdade de escolha, que a gente defende, que a liberdade de escolha do cidadão, ele fazer o que ele quiser com esse dinheiro. E isso é reflexo do fracasso do Estado. No caso brasileiro, que não soube administrar, não sabe administrar o nosso dinheiro. Nós falamos em reforma... Na verdade, eu já enxergo o Estado brasileiro como um sucesso. Independentemente do governo que passou nos últimos 30 anos, eu vejo um sucesso absurdo de políticas públicas que foram feitos no Estado brasileiro. Do ponto de vista de educação, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de infraestrutura, o Estado brasileiro ele cresceu bastante. Se a gente pensar o Brasil há 80 anos, há 50 anos atrás, e o que foi depois da Constituição de 88, que trouxe uma série de direitos sociais, ele melhorou bastante. A gente não tinha um sistema de saúde, hoje a gente tem um sistema de saúde, por mais que tenha precariedade em vários setores, mas ele atende de modo um tanto quanto satisfatório a população. A gente tem uma oferta de vagas no ensino público médio, fundamental e superior gigantesca, que tem sido atacado nos últimos anos, né? Ou seja, eu não acho que o Estado tenha fracassado. Pelo contrário, se você quer fazer, por exemplo, uma política de redução tributária, aqui a gente tem um advogado para falar. A ex-presidente Dilma diminuiu a carga tributária para os advogados. Vai perguntar se os advogados diminuíram os honorários advocatícios quando foi feita a diminuição da carga tributária. Não diminuiu. Ou seja, essas políticas econômicas elas têm que ser observadas de modo responsável e não de modo generalizado. Vamos diminuir imposto e que as pessoas vão naturalmente diminuir o preço de produtos e serviços. Não acontece. Tem que ser feito estudado, estruturado. E em um caso específico, é claro que isso pode ocorrer.
Tá? Eu não sou contra diminuir, claro que tem que diminuir a carga tributária, quem quer pagar tributo? E também não significa o sucesso que eu estou falando do Estado, também não significa que há fracasso, que há problemas, há inúmeros de insegurança, há uma ineficiência de recurso público, tá? Que pode ser melhorada, mas o Estado, na minha opinião, tem melhorado. Eu acho que o Brasil, de fato, cresceu. Isso é um reflexo também da globalização. O Felipe faz uma comparação com a década de 80, desculpa, Rodrigo, de fato melhorou muito em relação à década de 80, mas que há um sentimento que nós perdemos tempo, que poderíamos ter dado um salto ainda maior. Perfeito. Eu acho muito claro. Eu acho que o Brasil hoje, existe muita cultura em que falta recurso público, e não é, isso é mentira. Não, no Brasil tem dinheiro para fazer tudo. O que o Felipe falou, se nós tivéssemos uma gestão responsável, dava para fazer 10, 15, 20 vezes mais. É exatamente o que o Partido Novo prega, é gestão. Falta no Brasil gestão. A gente vê o caso do judiciário, você falou o caso dos advogados, mais de 4% do PIB brasileiro é comprometido com o judiciário. Se a gente for pegar esse total, mais de 80% já está comprometido com a folha de pagamento do servidor. O que sobra não dá para investir em virtualização de processo, não dá para investir em construção de comarcas. Hoje a gente vê o governo do Estado fechando comarca no interior, o cidadão está com mais dificuldade ainda do que já tinha para ter acesso à justiça. Exatamente por falta de gestão de recurso público. Auris, o governo Temer agora é pato manco ou consegue ainda promover outras grandes reformas como a trabalhista, sem juízo de valor, se for uma boa reforma ou não? O governo que tem uma base muito mais sólida no Congresso Nacional, isso faz com que essas reformas avancem com uma ou outra polêmica, mas por conta dessa estabilidade maior em relação ao tamanho das bancadas que apoiam, acredito que isso vai continuar. 2018, legislativo acabou? Só ano que vem? Ou ainda dá para votar alguma coisa? Creio que não. Creio que isso será bem intenso, a atividade legislativa, principalmente por conta dessas reformas e dessas mudanças de legislação. Muita gente discute o aspecto da legitimidade, eu acho que é um bom debate, mas efetivamente o governo tem mostrado condições políticas de avançar nessas reformas, sem entrar no mérito se boas, positivas ou não, mas esse fator do apoio político tem garantido o avanço. Peço desculpas, a gente vai ter que chamar o horário eleitoral obrigatório agora, então vamos dar uma paradinha e voltamos em seguida com outros 2 blocos do programa Verdade. Até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade de hoje, conversando a respeito dessa dicotomia esquerda-direita e falando de uma forma mais geral sobre política brasileira. Você participa por meio do Twitter Hamilton Nog ou do Facebook Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, em ambos os dias a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Mayra Pinheiro, a Mayra é presidente do Sindicato dos Médicos e membro do Livres. Conosco também Aurísio Freitas, que é consultor político, Rodrigo Nóbrega, fazendo a sua estreia, ele é advogado e membro do Partido Novo, e Felipe Braga, doutor em Direito Constitucional e membro do PDT. Sobre candidatura Bolsonaro, representa o quê? Uma extrema-direita? É uma candidatura séria, programática, direitista? Aurísio, por favor. É uma candidatura do campo conservador, que é um dos campos que compõem a direita política. Você tem os liberais de um lado e os conservadores do outro. Esclarecendo para o telespectador que quando nós falamos de conservadorismo, não estamos fazendo uma crítica. É uma corrente política existente em todo o mundo, muito forte, por exemplo, na Inglaterra. Então, conservador no sentido europeu é aquele cidadão que tem uma preservação maior dos valores tradicionais, especialmente no campo dos costumes. E no campo da economia, também uma visão um pouco mais liberalizante, mas a presença dessa defesa dos costumes tradicionais é o que caracteriza essencialmente o campo conservador. E o Bolsonaro no Brasil hoje ocupa esse espaço. Existem outras forças políticas de direita mais ligadas à questão do liberalismo, com vários graus aí de posicionamento, né? Outros atuantes no campo da direita vão entrar em campo ainda, né? Sim, temos aqui a presença de colegas aqui do Novo e também do Livres, que são duas forças políticas. Mas já seria para a presidência da República? Sim. Já teria o candidato? Inclusive, o João Amoedo já está aparecendo nas pesquisas. É o nosso pré-candidato à presidência da República. Ele foi um dos fundadores do partido, o idealizador de toda essa ferramenta
chamada Partido Novo. E o Livres? O Livres ainda não tem candidatura. Mas busca espaço em 2018? Sim. Federal, que eu digo. Sim, federal, estadual, e devemos coligar dentro do Estado para a gente fazer uma grande frente para sairmos dessa oligarquia que hoje se instala no Ceará. A coligação que está proibida é a partir de 2022, se eu não me engano. 22, não é isso? Somente nos cargos proporcionais, candidaturas proporcionais. Isso é bom para o Brasil, Felipe? Sim. Essa proibição? Por quê? Porque pode definir mais a ideologia do partido. Porém, o sistema partidário ele é muito complexo. Então, foi aprovado recentemente a ideia do fundão e a ideia em si ela é interessante. O problema é porque, por exemplo, se você pensar na distribuição do recurso público dentro dos próprios partidos políticos, ela não é uma distribuição tão igualitária. Então, se chegasse o recurso público e todos os candidatos de todos os partidos tivessem um recebimento igualitário desses recursos, aí poderia ser uma política interessante. Agora, o problema é que a gente vê o recebimento desproporcional de recurso público e Caixa 2. É muito difícil controlar o uso de Caixa 2, porque, enfim, vem um particular, vem um empresário e paga a feitura de um material de campanha. O Estado não tem como controlar isso, né? Aí fica esse problema a se resolver, né? Hamilton, eu concordo que o fim das coligações vai, digamos assim, vai fazer com que os partidos tenham identidade. Acho que o unânime partido, aqui? Todo mundo acha uma boa medida? Sim. eu acho uma Unânime? excelente medida. O Novo, inclusive, é um partido que, em regra, não se coliga. Sim. A não ser que outro partido se identifique com as suas ideologias e se comprometa a segui-las. Mas eu discordo do Felipe no sentido do fundão. Para mim, isso daí é mais uma forma daquilo que eu falei no início, de usar o recurso público de forma errada. O dinheiro que vai para o fundão, o dinheiro que vai para a campanha, muitas vezes dos políticos que estão lá em Brasília buscando reeleição, é o dinheiro que poderia comprar o medicamento que falta no posto de saúde, é o dinheiro que poderia construir uma escola pública. Então, o problema do Brasil é esse. Diminuiu-se o fundo da segurança, da saúde e da educação e criaram um fundo bilionário para fazer campanha Os política. defensores dizem que a democracia é cara. Você precisa de estrutura, precisa de televisão, precisa de... Isso não justificaria um fundo? Não falo nem do valor, mas não justificaria um fundo para manter esse processo democrático? Não é bom para a Mas população por que não aprender? fundo privado? E sim, por que público? O Novo, por exemplo, é um partido que não usa recursos do fundo partidário e nem desse fundão eleitoral que eles aprovaram em Brasília. Como é que o Novo sobrevive? Nós somos sustentados única e exclusivamente com a ajuda de filiados e apoiadores, pessoas que acreditam no partido. Se o partido sair 1 centímetro da sua ideologia, da sua coerência, aquele filiado não vai mais contribuir. E o partido quebra, como se fosse uma empresa que não tem capital de giro. Então, acho que é por aí. O Novo ele tem identidade exatamente, eu acho que por essa razão, porque não usa recurso público. Para você ter ideia, Milton, o dinheiro do Novo, do fundo partidário, que pinga todo mês lá na conta, está parado, porque a gente quer devolver para a União, mas a União não quer aceitar. Ela diz que esse dinheiro tem que ser devolvido para o fundo, ou seja, para ser redistribuído para os demais partidos, para que eles continuem fazendo campanha e reelegendo. E vocês não vão devolver enquanto não houver essa Enquanto não destinação. houver, a gente não vai. Aí a solução é eleger a nossa bancada no próximo ano e mudar a lei. Mais alguém? A ideia do Livres agora é usar o fundo partidário para que a gente possa ter representantes e depois a gente acabe o fundo. Com o fundo. Esses partidos pequenos hoje que estão começando no Brasil como o Livres e o Novo, que de fato é o que a gente tem de novo na sociedade, eu acredito que nós só vamos chegar se nós tivermos condição de participar do pleito, pelo menos em pé de igualdade ou muito próximo dos grandes partidos que detêm. Eu vou dar até uma grandes sugestão para a Mari e para o montantes. Livres. Eu acho que se o Livres adotar a ideia do Novo, vai ser até melhor. Porque o que a gente arrecada hoje de recursos dos filiados é muito maior do que se a gente fosse ver. Muito. O Partido Novo, Hamilton, é um partido que mais cresce no Brasil. Nós temos por mês mais de 1.000 filiados em média. É o maior partido hoje das redes sociais. Passamos o PT, que era o primeiro. Tudo isso exatamente, eu acho que se o Livres adotasse já, talvez desse certo. Já de agora, de ter um aumento do número de filiados e também de contribuições. Né? Felipe? Não, na verdade, eu defendo que tem que ter uma participação do Estado no financiamento do processo político. Eu acho que isso traz um pouco mais de igualdade. Por exemplo, candidatos que não tenham nenhuma condição econômica, né? Eu sei que são exceções. A maioria do Congresso Nacional, se você for ver, são empresários, são pessoas que têm uma estrutura econômica por trás que financiam uma campanha política eleitoral. Também não é bom, né? Então, esse investimento é para tentar controlar. É claro que há uma distorção muito grande, né? Ninguém acha, não tem como sustentar, é melhor gastar 1 bilhão dando dinheiro para candidato ou 1 bilhão com saúde. Não tem como você defender uma ideia dessa natureza. Tá? Agora que o Estado tem que participar do processo político
financiando e dando algum tipo de estrutura para que o partido político que está lá intermediando a relação entre o Estado e o povo, isso tem que existir. Mas senão vai ser o fim do partido político, né? A gente não pode acabar com o partido político, a gente tem que manter. E só com a contribuição de filiado é um problema que pode se desenvolver, pode melhorar, tá? É uma ideia interessante, o partido está apresentando aqui uma ideia de sucesso, segundo o depoimento, né? Claro que isso pode ser aperfeiçoado, tá bom? Mas eu não acho que o Estado possa, a partir de amanhã, acaba com o financiamento eleitoral. O Estado não vai contribuir por nada. Quem quiser participar de uma campanha para deputado, para senador, para presidente da República, vai ter que contribuir por conta própria e se vire, né? Você ia falar? Eu posso fazer um comentário. Na verdade, a minha opinião a respeito do fundo partidário, do fundo de financiamento das campanhas, era que se pensasse em alguma alternativa mista e pudesse minimizar essa quantidade de recursos investidos pelo Estado. Infelizmente, por conta de todos os últimos acontecimentos, uma série de problemas, de escândalos em relação ao financiamento empresarial, não há condições políticas nesse momento de se adotar. Então, o Congresso tomou uma opção, adotou uma medida de criar um fundo exclusivamente público, mas o ideal é que haja, sim, uma mescla de recursos privados e recursos públicos. Então, você propõe, acha que seria melhor uma volta de um modelo privado de financiamento, talvez com algum controle diferente do que era isso? Sim, com a fiscalização direta aos partidos. As doações seriam não para candidatos, mas para partidos. Hamilton. E a fiscalização direta aos 35 partidos, exatamente só isso que eu para que é muito mais fácil de se fiscalizar do que fiscalizar milhares de candidatos. A ideia que o Felipe defendeu de ter a isonomia do pleito, isso é muito louvável. Mas eu acredito que não é com o fundo que a gente vai atingir, até porque o fundo ele vai ser distribuído de acordo com a representação no Congresso. Então o PMDB, por exemplo, vai ter a maior parcela do fundo. Os partidos pequenos, o PSOL, o Novo, o próprio Livres, não vai ter participação do fundo. Então você já não está garantindo essa isonomia. Eu acho que essa, vamos dizer, talvez o eventual retorno que a gente poderia ter nessa questão de isonomia é muito pequeno. Vai ter espaço para discutir isso em 2018? Veja bem, eu vejo partidos novos surgirem com um pouco mais programáticos, com novas ideias, com um pensamento mais falando em gestão pública, um discurso mais moderno. Mas a gente tende a 2018 a ter Lula, Bolsonaro, Ciro, esse tipo de discurso mais forte e que tende a pegar um espectro do debate muito grande. Então, a pergunta, vai caber esse tipo de proposta mais ousada, mais moderna em 2018? Eu acredito que sim. Eu acho que essa é uma tendência. O próprio Lula, o próprio Bolsonaro não vão poder fugir disso, até porque hoje nós temos as redes sociais, que é uma ferramenta importante para o exercício da democracia. Então, as pessoas hoje têm acesso à informação de forma que não tinham há alguns anos atrás. Isso está mudando, né? E sem contar que nós temos já um número grande de pré-candidatos. Então, eu acho que a eleição não vai ficar muito polarizada entre Lula e Bolsonaro. Eu penso da mesma forma. Eu acredito que nós devemos ter ainda muitos candidatos aparecendo. O próprio Lula já circula no meio político de Brasília que ele não deverá ser candidato e que provavelmente o candidato de Lula será o Meirelles. Né? Então, uma mudança radical aí que a população ainda nem sabe fazer. Só não pode dizer que é golpe depois. Eles colocam o PMDB lá, quando sai vão dizer que é golpe. Né? Mas, do ponto de vista da matemática, é perfeitamente explicável. Né? Com certeza. O próprio a história política dele, no governo Lula, no governo Dilma, mas é o que mais se comentou no eixo Brasília-São Paulo esse final de semana. Então, a gente ainda vai ter muita novidade à disposição do eleitor. E do ponto de vista da política também é plenamente explicável, né? Da política. Coligação, mais tempo de televisão. Né? Agora, do ponto de vista da moral, da religião, isso aí você pode discutir. Do ponto de vista político, aliança, né, para você chegar ao poder, Maquiavel já colocou isso. Vale tudo? Mas será que vale tudo? Isso. Não, tudo. Aí eu não estou defendendo se vale tudo ou não. Estou dizendo como é que são as regras da política. Sim, não é ilegal. As regras da política. Pode não ser legal, mas é imoral. Mas assim, a gente está discutindo política. A gente não pode pensar que a política é sempre um modelo ideal. Se a gente vai ficar discutindo idealismo aqui, né, sem estar pensando numa solução que venha a acontecer. Tá? O modelo ideal de financiamento político é esse, o modelo ideal é aquele, o modelo ideal é ter eficiência. Eu acho que não existe o ideal, nem direita é perfeita, nem a esquerda é perfeita. Tá? Mas a política funciona dessa maneira, com coligação para ser eleito. Eu não estou defendendo de maneira alguma que
que Lula, Meirelles ou que A ou B façam a coligação. Eu defendo coerência partidária, eu defendo um mínimo de convicção com a ideologia que foi construída por um partido, histórica, tá? Mas, infelizmente, a política ela não funciona, principalmente para a eleição majoritária. Para a eleição proporcional, isso pode ter essa coerência. Mas para a majoritária, aí se flexibiliza tudo. Eu quero ver do Aurizo a respeito desse debate, nível do debate de 2018. Se viabilizando, né, no caso de se viabilizar essas candidaturas mais populistas, Bolsonaro, Lula, etc. Eu acho que é muito cedo, em primeiro lugar, para afirmar se vai haver essa polarização ou não, porque nós estamos num processo de mudança também política e as pessoas estão procurando novas referências, né? Se vai existir a polarização tradicional que tem ocorrido, pelo menos nas últimas 6 eleições, PT e PSDB, ou se surgirão novos polos políticos e uma quantidade maior de opções para o eleitor. Acho que está muito cedo. Os dados que nós observamos nas pesquisas eleitorais são muito mais fruto de um recall, do conhecimento maior de determinados candidatos em relação a outros. E quando se inicia a eleição, isso há um equilíbrio maior, porque a campanha está na rua, porque há acesso aos meios de comunicação para a maior parte dos candidatos. Então, nós não podemos projetar 2018 a partir do que nós estamos observando nas pesquisas eleitorais. Um aspecto que eu gostaria de ressaltar é a organização desses novos movimentos no campo mais da direita. O Hamilton fazia um comentário que se dizia que no passado era pecado ser de direita. Há novos movimentos organizados tanto de direita conservadora como de direita liberal, e isso é novo para a política brasileira, porque após a redemocratização, na Sexta República, a criação dos partidos a partir de 1980, o cenário político passou a ser tomado por quem combateu a ditadura. Então, os líderes que se destacaram no combate de 20 e tantos anos contra a ditadura militar ocuparam as melhores posições na redemocratização. E desses movimentos surgiram 2 grandes partidos, PSDB e PT. Isso tudo está colocado em xeque por conta da crise desses partidos. Estão procurando se renovar, estão procurando adotar novas medidas de diálogo com a população para virem ocupar esse espaço da polarização. Mas é muito cedo ainda para a gente fazer esse diagnóstico. Tá, vou aproveitar que você citou aí a minha fala para ler o comentário do Santiago. Santiago Júnior, que esteve recentemente aqui com a gente. Ele diz que, eu falei que antigamente era quase crime se assumir de direita, mas eu falei na verdade que era um pecado, foi o termo que eu usei, viu, Santiago? Se assumir de direita, e observamos hoje, talvez pelo caos político instalado no país, que é muito mais confortável se assumir de direita do que de esquerda. Essa é a opinião do Santiago, que manda um abraço para você, viu? Santiago é médico também, e manda um abraço para você aqui, aproveita e manda um abraço para a amiga Mayra. Outro comentário que eu queria ler é do Masni é policial militar, e diz: direita aí são vocês, os convidados, direita é apenas o Rodrigo Nóbrega. E olhe lá, diz o Masni. Você ia falar? Eu ia complementar aqui o que o Aurizo colocou, que em meio a esses desdobramentos políticos que estão acontecendo, o Nordeste está sendo deixado de lado. Você vê que esses pré-candidatos todos são daquele eixo Rio-Sul. Sim. Né? Então é importante, porque eu acho que o Nordeste pode ser fator decisivo na escolha do Mas aí entra na escolha do vice, né? Buscam alguém com... Talvez. Mas o ex-presidente Lula é do Nordeste, o candidato Ciro Gomes também é do Nordeste, não são só eixo Sul, não. Temos com exceção do Ciro. O Lula é uma figura dúbia, porque é nordestino, mas fez carreira política em São Paulo, né? Então, ele acaba abrangendo um espectro nacional. Eu acho que foi mencionado aqui um aspecto muito importante, que é a participação dos movimentos populares no processo eleitoral do próximo ano. Eu vim agora do Congresso do MBL e, pela primeira vez no Brasil, tirando os movimentos pró-impeachment, eu não tinha assistido ainda um grupo de jovens que eu falo pela própria idade, né, e até pela experiência política, levarem, em pleno sábado e domingo, 2.000 pessoas para uma reunião para debater filosofia, política, Qual cultura. Qual a consistência intelectual desse movimento? Muito grande, muito grande. Os convidados palestrantes e o nível de perguntas, e eu prefiro avaliar a
a capacidade para o debate pelo que se pergunta às vezes, porque o conhecimento ele vai ser formado ao longo do tempo, eles são muito jovens, mas foi muito elevado o nível. Eu assisti uma palestra em que os participantes debatedores, junto com os tutores do debate maiores, falaram de segurança que eu ainda não assisti no estado do Ceará, debatendo saúde, filosofia com o Pondé, com lideranças políticas do país. Estavam lá presentes Caiado, o Dória, representantes de diversos estados do campo político e também representantes em vários cenários. Impressionante. Então, esses movimentos nos diversos estados, eles vão ter uma participação muito importante, seja elegendo candidato, seja cobrando posturas de quem vai se colocar no cenário político, e eles vão fazer o que nós já deveríamos ter há muito tempo. Eles vão publicar em todo o Brasil os candidatos ficha limpa, os candidatos e os que têm mandato atualmente, os projetos apresentados à sociedade e as linhas. Interessante. Bom, eu peço licença a vocês, nós temos que fazer um breve intervalo. Nós voltamos em instantes com o último bloco do programa Verdade. Até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade hoje, falando sobre essa dicotomia esquerda-direita, além de processo político de uma forma geral. Você participa por meio do Twitter Hamilton Nog ou do Facebook Hamilton Nogueira, participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, às sextas e aos domingos, a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Mayra Pinheiro, que é presidente do Sindicato dos Médicos e membro do Livres. Conosco também Aurísio Freitas, que é consultor político. Rodrigo Nóbrega conosco, advogado e membro do Partido Novo. E Felipe Braga, que é doutor em Direito Constitucional e membro do PDT. Bom, a gente tem aqui uma participação do Daniel Júnior. Daniel diz o seguinte: política no Brasil é uma coisa bem complicada. O povo é sempre deixado de lado por interesses escusos, é o registro Daniel. Nós temos também participação aqui do... O Santiago, Felipe, ele rebate, ele contradita aqui, ele diz o seguinte: o Estado falhou miseravelmente em tudo que se propôs a oferecer. A melhora citada pelo Felipe se deve muito mais à melhoria tecnológica, que vem ocorrendo de um modo geral, do que a um mérito estatal. Quer comentar? Olha, divergência de opinião, mas eu acho que não. A melhora tecnológica, ela é natural, tá certo? E também pode fazer com que o Estado diminua o seu tamanho em alguns setores, tá bom? Mas eu não acho que tenha sido tão somente a melhoria. Foi investimento público, tá? Foi um planejamento organizado, e isso independentemente de partido político. Houve melhoria no governo PSDB, houve melhoria no governo PT, houve melhoria no governo Sarney, MDB, tá? Isso num plano de educação, num plano de saúde, isso, na minha opinião, é inquestionável. É só ver os números de atendimento. Hoje, quantos milhões de atendimentos são feitos pelo SUS? Quantos milhões de partos? Quantos bilhões de medicamentos são entregues? Quantos bilhões de quilômetros de rodovias foram construídos? Tá? Isso não tem nada a ver com tecnologia. Foram políticas públicas. Okay, eu trocaria o termo... Só um minuto, só registrar aqui o Ricardo Cavalcante, que é do bairro Castelão. Abraço, Ricardo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Abraço também para minha amiga Marilda dos Santos Rocha, que disse que está de prontidão, aguardando o programa, diz que o Rodrigo é fera. Só para concluir o raciocínio, eu não acho assim que... na verdade, a gente tem não acho que o Estado seja um Deus, de modo algum. Eu acho que tem defeitos, eu acho que ele pode ser substituído em alguns setores, mas às vezes as pessoas querem tão somente demonizar ele. Se fala a história de impostômetro, que eu acho totalmente válido, mas o estadômetro também poderia ser colocado. Tá? Por que não colocar quantas escolas por mês são construídas, quantas vagas são ofertadas, quantos medicamentos são distribuídos? Isso também pode ver que aquilo que está sendo pago com tributo está sendo revestido de alguma maneira. Tá bom? Bom, registrar também o Fábio. Tem o Fábio Seven, é o perfil dele, não deve ser esse o sobrenome dele, mas ele disse que parabéns pelo programa e pelo tema. Espero que, independente da posição política, seja incentivado sempre o respeito ao próximo, lembrando que somos todos seres humanos. Obrigado, Fábio. E também Valder Cantídio aqui e Roberto Vitor, que é presidente da Academia Cearense de Direito, que esteve recentemente conosco. Eu acho que o leitor, ele usou o termo melhoramento tecnológico, se eu não me engano, né? Eu diria até que não é nem esse o termo. Eu acho que o Brasil cresceu por conta da globalização, isso é inerente. Se o mundo lá fora cresce, o Brasil também vai crescer. O que não pode é o mundo lá fora crescer e a gente decrescer, como aconteceu agora com o governo do PT.
no governo da Dilma. Né? E com relação ao que o Felipe falou, que houve avanço, isso é inerente, houve avanço, mas deixa muito a desejar. Se você fizer agora, Milton, uma enquete no seu Facebook, aqui da TV União, perguntando ao seguidor se ele acha que o dinheiro que ele contribui com os impostos retorna na forma de serviços públicos de qualidade, eu tenho certeza, mais de 90% vai dizer que não. Mais de 90% vai dizer que não. Então não adianta ter bilhões de medicamentos, milhares de quilômetros de estrada, se está muito aquém daquilo do desejável. Mas também não é um discurso fácil, Rodrigo, porque a gente, assim, criticar a máquina como não funcional, a gente está vendo uma catástrofe, principalmente não é a máquina que não é funcional, de segurança é quem pública. está operando a máquina, que não tem capacidade de administrar essa máquina. E eu concordo também com o Santiago, no caso. Sim. Basta que a gente analise os números pelos quais o Brasil é avaliado. A gente acabou agora, por exemplo, na área minha de atuação, a saúde, o Brasil ocupa a posição 67 de satisfação dos próprios usuários do sistema. Então, você diz, mas recebeu o medicamento, foram abertos novos postos. A questão é, com a carga tributária que nós temos, o potencial que nós temos com o que nós arrecadamos de recursos, nós entregamos muito pouco e muito mal. Se a gente comparar, as pessoas costumam dizer, o Brasil gasta um PIB muito baixo para a saúde. Hoje nós estamos com um PIB destinado à saúde muito semelhante a de países desenvolvidos. No entanto, a gente utiliza muito mal. Muito mal, exatamente. As pessoas não conseguem, por exemplo, no nosso estado é completamente ineficiente o serviço de saúde pública. Nós temos hoje 340 pessoas nos corredores dos hospitais. As pessoas não recebem os medicamentos essenciais. Mas qual é a saída? É privatizar o hospital? Gestão pública. Você avaliar funcionário público. Também. Porque quando você toca nesse tipo de assunto, já vem aí uma reação. A gente tem que apresentar a solução, eu concordo com você. Gestão empresarial. Mas a gente já teve sucessão de poderes. A solução ela não é mágica, ela não é fácil. Claro que a gestão tem que melhorar. É uma mudança a longo prazo. É claro que ela tem que Mas acho que a gente não está falando de mágica. Que a gestão tem que melhorar, ela é gestão empresarial. Mas o problema Claro no Brasil, dizendo que a é que o gestor do executivo, do legislativo, eles governam a curto prazo, porque ele está preocupado com a reeleição dele. Sim. Então ele tem que fazer aquele viaduto em 2 anos para ficar pronto para ele se reeleger. Não existe um projeto a longo prazo no Brasil. Não existe um projeto a longo prazo. Você vê a educação. O que é que o governo fez na educação? Escancarou as portas das universidades. Né? Criaram o Enem, ok, é uma medida boa, mas você acabou com o regionalismo. Antigamente você tinha que ler escritores da sua cidade para poder passar numa prova, fazer uma prova de literatura. Hoje isso acabou. Né? Então acho que o governo escancarou. As cotas também, é um absurdo. Você escancar as portas das universidades para dizer, olha, o negro está entrando na universidade. Mas não é dessa forma. Você tem que melhorar na base e aí sim você colher os frutos lá na frente. É uma mudança que requer tempo, requer energia, requer muito sacrifício, que é o que falta no Brasil hoje nos nossos governantes. Cortar na própria carne. Eu acho que isso é o que falta. Se o problema é a máquina, na verdade não é a máquina, é o operador dessa máquina. Então vamos trocar esse operador. Tem mais. A qualidade dos serviços públicos é o grande desafio e a grande questão que se coloca para a política brasileira hoje. Porque nós vivemos um primeiro ciclo na década de 90, pós-Constituição de 88, que garantiu direitos, a organização do próprio sistema eleitoral, fortalecimento do Tribunal Superior Eleitoral, as medidas que a Constituição de 88 possibilitou. Tivemos um segundo ciclo de conquistas econômicas, especialmente vinculadas aos governos de Fernando Henrique Cardoso. Depois tivemos um terceiro ciclo de conquistas sociais, especialmente os governos de Lula. Depois houve algumas dificuldades já na sucessão. Mas você tem 3 momentos bem marcados da história recente brasileira de conquistas em 3 áreas. E o 4º momento é o momento da qualidade dos serviços públicos. Esse não chegou. Então, de certa medida, é o desafio, inclusive para a próxima eleição, será um tema certamente muito debatido. Como garantir essa qualidade dos serviços públicos? É um tema que deve interessar a todos os partidos, tanto de direita como de esquerda. Eu confesso a vocês a minha incredibilidade, descrença. A minha descrença nessa qualidade discursiva das eleições de 2018. Porque eu acho que vai vir muito da vingança. Nos tiraram do poder. Vai ter muito vitimização. Também. Eu acredito que isso vai sufocar o debate de gestão, de qualidade, de mudança, de reforma, etc. Na verdade, a qualidade do serviço público ela passa muito também pelo usuário.
É impressionante como... Acho que o telespectador deve perguntar quem nos representa, né? Nem a direita, nem a esquerda. Isso é um grande perigo também que se faz, porque as pessoas não querem tomar partido, né? É mais fácil você não se posicionar politicamente. Sim. Eu não apoio o PT, nem o PSDB, nem o Livre, nem o PSOL, nem o PDT, e aí você não erra. Quem lembra, quem lembra nas eleições, na campanha do Camilo, governador aqui, ele falava em avaliação do serviço público, por, salvo engano, aplicativo, não lembro bem. Até o prefeito lançou agora uns pontos de saúde, um totem lá para você avaliar. Isso... Pronto, enfim. Era isso aí. O usuário, ele tem que participar, existe... Essa participação, ela existe no setor de saúde, ela existe no setor de previdência, ela existe em vários setores do serviço público no Brasil. O problema é porque, às vezes, a sociedade reclama participação e se fazem audiências públicas, e aí, em razão de uma sociedade complexa, em geral individualista, as pessoas não querem perder o seu tempo para estar debatendo política, né? Também acho que não adianta, né? Também acho que não adianta. Há uma descrença exatamente por isso também. E isso fica ficando um ciclo muito perigoso. Só registrar aqui, o Smalley Cavalcante disse que o grande problema da esquerda é que sua ideologia defende um Estado gigante. Isso é verdade, Aurício? Isso me lembra um pouco da... Filosoficamente sim, mas na prática a gente sabe que não. Quando a esquerda chega lá no poder... do debate da política americana, né? Que os republicanos criticam os democratas, é um outro ambiente completamente diferente do nosso, mas os republicanos criticam os democratas, dizem que os democratas gastam demais. Então há sempre um ciclo de governos democratas sucedidos por governos republicanos, meio que a população apoia em momentos diferentes ajuste fiscal e maior investimento no social. Isso está muito claro para a política americana. No caso da política brasileira, não, porque nós temos ainda enormes desafios sociais e é preciso mesmo, com uma linha política que predomine as questões econômicas, não esquecer das grandes desigualdades que nós vemos, inclusive regionais no Brasil. Então, é um ambiente que tem muitas particularidades e que eu desafio aí para os partidos, especialmente os novos partidos, também se posicionarem sobre isso. Milton, só para dizer que isso aqui também não é uma conta de bodega, né? Investe mais ou investe menos. Gasta, se você recebe 100, você só pode gastar 100. Na verdade, o Estado não é tão simples assim, estrutura super complexa. Né? Não que se defenda, a esquerda não defende isso, que o Estado tem que gastar de modo desmensurado. Tá? E isso ninguém mais tolera. Tá? A gente já aprendeu bastante. Até porque hoje existem mecanismos legais que proíbem. A lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, é uma delas. Proíbe isso. Inclusive, o PT foi contra na época. O PT na época foi contra a lei de responsabilidade fiscal do governo Fernando Henrique Cardoso, mas hoje já existem mecanismos que proíbem. A gente tem os tribunais de contas, inclusive a pauta da Assembleia Legislativa do ano de 2017 aqui do Ceará foi só o Tribunal de Contas. Olha o que é que os novos deputados produziram. Nada. Só debater a extinção de um tribunal. Esse debate era que era para estar sendo posto para 2018. Acabar com as indicações dos tribunais. Porque, na verdade... Quem é que peita e diz, não, a minha linha de... Eu vou trabalhar, se eleito, com essa linha. Mas o problema é que é muito fácil, viu? Às vezes, amigo, você falar disso. O Judiciário ganha demais. O Ministério Público ganha demais. Tá, o partido político que assume essa postura, tá? Eu, como afiliado, eu tenho liberdade para falar isso. Agora, um candidato, né, a presidente da República, ou aquele que faz a estrutura maior do partido político, ele vai dizer, eu vou bater com o Poder Judiciário, ele vai ter um problema de governabilidade gigantesco. Ele vai dizer, a partir de amanhã não tem mais auxílio moradia, a partir de amanhã vocês não têm mais direito a veículo, a partir de amanhã você não governa assim o Brasil, as coisas não funcionam de modo fácil. O discurso fácil é esse, tem que ser eficiente, tá, tem que acabar com o privilégio, tem que acabar... Esse é o discurso fácil. Tá? Eu não estou dizendo que todos nós defendemos que tem que acabar com isso. Mas na prática, política cotidiana, você não pode chegar batendo com todo mundo. Então, o que ele está dizendo é que é impossível promover essa mudança. Não é impossível. Não é impossível, mas é algo a longo prazo. Eu entendi o que ele falou, não é possível, eu acho que é difícil, que é um juiz que quer reduzir as férias de 60 para 30 dias. É complicado cortar na própria carne. Inacreditável que ainda haja isso. Pois é. Inacreditável. Eu vim descobrir isso agora há pouco. Pois impressionante. É. Isso não acontece só no judiciário, deixar muito claro. Acontece no legislativo, deputados hoje com verba de gabinete para gastar dinheiro até com aluguel de jatinho, se ele quiser. Né? Isso é um absurdo. Você tem também no próprio executivo, no serviço público em geral, uma série de privilégios. Isso tem que acabar, tem que cortar na própria carne. Acho que a gente tem que pensar dessa forma para a gente tirar o nosso país dessa crise econômica que ele tá dentro e, de fato, ter um desenvolvimento
pleno, com dinheiro sobrando para aquilo que realmente importa, que é saúde, educação e segurança eu acho que pública. se nós vivemos uma crise de representatividade, eu não vejo outro caminho que não seja assumir essa posição abertamente. Alguém tem que assumir, alguém tem que assumir isso. Porque senão vai ficar sempre esse jogo de compadrio e que ninguém acredita mais em nada nem em ninguém, né? Tem que ter esse debate, é difícil, eu entendi o que o Felipe falou do ponto de vista do marketing, isso daí, queira ou não, muitas vezes você pode perder voto, né? Mas tem que ter esse debate, tem que ter esse debate amplo, a gente tem que buscar resolver o problema lá na raiz e não ficar enxugando gelo. Outra coisa questão que pode sufocar um debate importantíssimo, porque é o próprio Congresso Nacional. Não se discute o nível do nosso Congresso, mas só se reclama que ele é cada vez mais baixo. Sim. Inclusive, você até deu um deixa agora. O Partido Novo, Hamilton, ele é o único partido do Brasil que promove um processo seletivo para a escolha de seus candidatos. Né? Então, é como se fosse um processo de seleção de um trainee de uma empresa. Você é sabatinado, você tem uma análise de currículo, você tem que fazer prova sobre a atuação parlamentar, regimento interno da Câmara dos Deputados. Isso vai garantir que o político seja honesto? Não. Mas vai diminuir o risco. Ele não pode participar do partido político? Ele pode sim, pode ser filiado. Como é que ele vai passar numa prova? Não, ele vai ser reprovado. Qual é a qualidade, então, de um deputado analfabeto que você vai ter? Não, estou falando se ele lá participa, na Câmara. Não. Pode se inscrever, se ele vai ser aprovado, não. Tipo Participar ele pode, se ele vai ser aprovado ou não, são outros 500. Inclusive, em nível municipal, um analfabeto tem sim a sua participação política, mas o analfabeto, primeiro que ele não pode se candidatar, ele só pode votar. Começa por aí. Então ele já não participaria por uma questão óbvia, lógico. Mas existe analfabeto funcional, vários tipos de analfabeto. Não, mas aí claro. Tá. Mas ele sabendo escrever, ler, tudo bem. Eu não estou dizendo assim, que o melhor representante político é analfabeto. Não seria. Isso, muito pelo contrário. Inclusive, nós temos participando desse processo seletivo, Geraldo Rufino, que inclusive estava em São Paulo participando agora do Congresso do MBL, que é uma pessoa que veio lá de baixo, não teve estudo, está participando, está se dedicando, e inclusive é um dos melhores colocados nesse processo. Gente, infelizmente o programa está chegando ao final, tem 2 minutos apenas, a gente garante 20 a 30 segundos livres, democráticos, abertos para os recados finais, tá certo? Então, começando ali pelo meu amigo Aurísio, 20 segundos para as suas últimas palavras, fique à vontade. Então, só ressaltar o que a gente já falou no programa, que não sabemos ainda ao certo o que vai acontecer em 2018, existem candidaturas posicionadas hoje, dominando o espectro político, mas, por exemplo, o centro político não está posicionado ainda na política brasileira. Você tem um posicionamento de esquerda, de direita, com seus principais candidatos, Lula, Bolsonaro, mas o centro político não está posicionado. Figuras como o próprio Henrique Meirelles, como o governador Geraldo Alckmin. O senador Cristóvão Buarque já anunciou. O senador Cristóvão Buarque são, digamos, figuras mais próximas a uma convergência, a um centro, e não sabemos ainda o que vai acontecer quando essas candidaturas efetivamente estiverem posicionadas. Pode haver, sim, uma mudança na política brasileira, em que os atores que protagonizaram as últimas eleições, PT e PSDB, não sejam tão protagonistas. Não sabemos, efetivamente, não podemos afirmar, mas é uma possibilidade. Rodrigo. Hamilton, eu que agradeço o convite de você da TV União. Foi um debate de alto nível. As ideias aqui, apesar das divergências que possam surgir, foi um debate de alto nível. Acho que a gente passou uma mensagem importante para o telespectador. Tá? Quero cumprimentar o Dr. Felipe, o Aurísio e a doutora Mayra também. E para quem quiser conhecer mais sobre o Partido Novo, é só acessar o site novo.org.br. Lá tem todos os nossos valores, diferenciais, para quem quiser ficar conhecendo. Ok, Felipe, por favor. Queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que foi muito proveitoso estar aqui com os colegas, os debates também foi muito interessante. E complementando uma fala, o centro não se manifestou, né? E o ex-presidente Sarney falou uma frase muito interessante: o centro é móvel, ora é de direita, ora é de esquerda, né? Então é muito difícil você criticar a política, né, nesse contexto, mas a sociedade tem que enxergar, tem que procurar acompanhar, e no processo político você tem que fazer uma pesquisa mínima de ver o histórico da pessoa, isso faz parte. Convidar as pessoas a conhecer a minha página no Facebook, Felipe Braga, quem puder dar uma olhadinha, eu agradeço. Eu queria agradecer o convite também, em meu nome, em nome do Livres, e dizer que é muito importante que outros debates como esse aconteçam em outros fóruns, na sociedade, que os jovens participem da política. Eu não enxergo outro caminho hoje para a transformação social que nós queremos no país, que não seja através da política. Então é preciso que nós tenhamos o conhecimento dessas pautas que foram discutidas aqui e de todas as outras que estão relacionadas às decisões políticas, saúde, educação, cultura, as liberdades.
Então, foi extremamente produtivo e desejo que a gente tenha outros encontros como esse com outros atores. Toda terça-feira estaremos aqui, até 2018. Felipe, Rodrigo, Aurísio, Mari, agradeço imensamente a participação de vocês. Agradeço meu amigo Léo Bossar, Sérgio Ximenes, Tarcísio Filho, Ronaldo Peixoto, Carolina Rocha, de Jaci, Braga, Cíntia Cidália, tantas pessoas aqui. Grande abraço, terça-feira que vem a gente está de volta com outra verdade. Tchau, tchau, até lá.